Começamos a cobertura da eleição 2016 aqui pela TV Câmara Pelotas, com uma série de entrevistas que antecede o debate do dia 22 de setembro. E conforme o sorteio realizado, com a presença dos coordenadores, o primeiro candidato a conversar com os telespectadores da TV Câmara é o vereador e candidato a prefeito pela coligação Governaço pelo Povo, doutor Anselmo Rodrigues. Prazer em tê-lo aqui na programação da TV Câmara para conhecermos um pouco mais da sua proposta de governo, doutor. Meu boa noite, meu prazer em estar aqui e pronto para responder as tuas perguntas, os teus questionamentos. Antes de começar pelo tema, eu recordo que o senhor foi, em um dos debates, o senhor foi eleito 2 vezes prefeito de Pelotas, quando questionado o seu plano de governo, e o senhor disse: o plano de governo está na minha cabeça, eu tenho toda a ideia do que eu vou executar. Hoje o senhor discute plano de governo. Como é que o senhor age nesta eleição, doutor? Bom, eu queria saber se um cara que nasce, vem para a Terra e passa a se chamar fulano de tal. Eu quero saber se é capaz de mudar um ser humano. Que eu saiba, o ser humano é imutável, é o que ele é. Ele pode se lapidar, mas ele é o que ele é. Então, qual é a diferença das campanhas passadas para esta? O Anselmo é o mesmo, ele não mudou em nada, ou melhor, mudou sim, mudou para melhor. Ficou mais esperto, mais sabido, com mais conhecimento, com mais experiência. Mas o Anselmo é o mesmo. Qual é meu plano de governo? Mas meu plano de governo todo mundo sabe. Qual é o plano de governo para uma cidade de um país pobre, na situação de miséria que se encontra? Se alguém fizer um plano de governo com 500 itens, é mentira, porque tem coisas que são básicas. E será que quem for eleito vai ter condição de executar tudo, ou parte, ou como? Então eu estou alicerçado em cima do que eu já fiz sobre a saúde, sobre a educação, sobre a segurança pública, sobre o asfaltamento, sobre os cuidados das vilas, sobre o nosso menor debaixo da marquise, sobre os nossos velhos abandonados. Esse é o meu plano de governo. Cuidar das pessoas, cuidar do ser humano, cuidar de todos. Mas muito, muito especial dos bairros e das vilas, daqueles que mais precisam. E a saúde da cidade? O senhor propõe o quê? O senhor acha que a saúde está bem cuidada? Essa pergunta tu tinha que fazer para o povo, e eu vou responder o que eu ouço do povo. Me parece que está de mal a pior. E eu, como médico, que a vida inteira só atendi os deserdados da sorte, os mais pobres, os mais humildes, eu tenho percebido que no Brasil afora, e aqui não é diferente, a coisa está de mal a pior. Dá para resolver 100% da situação? Vai ser difícil. Mas dá para melhorar? É muito, dá. Tem 2 visões. Tem gente que acha que nós temos postos demais e que precisaria reduzir para centralizar o atendimento. Tem outros que entendem que tem que se construir mais unidades, tem as UPAs. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor construiu, na última administração, quando o senhor foi prefeito pela 2ª vez, 2 unidades que ainda têm um grande fluxo de atendimento. Lindóia, Fragete, 3, na verdade, tem o Marial também. Qual é a visão que o senhor tem em relação a essa questão? E Barro Duro. E Barro Duro. Barro Duro. Em primeiro lugar, não tem ninguém aí que vai me ensinar a fazer saúde pública. Não existe. Porque isso eu faço há quase 40 anos. E eu faço a seguinte pergunta: existe ter prédio, se tiver prédio bonito e propaganda fácil, é sinônimo de atendimento? É sinônimo de bom atendimento? É sinônimo de assistência à saúde? Ou apenas quando consegue uma simples consulta? Que não tem o exame, que não tem a tomografia, que não tem a ressonância, que não tem a ultrassonografia, que não tem nem o registro. E às vezes não tem nem sequer o exame de urina, de fezes, de sangue e assim por diante. E como melhorar, doutor? Mas é simples. É gastar menos em propaganda individual, é gastar menos nas falcones da vida para ensinar professor de Pelotas a dar aula,
e as nossas faxineiras das nossas escolas como limpar a latrina. Então aí você está economizando milhões e milhões que podem ser direcionados aonde? Aonde o sapato está apertando, aonde está o maior sofrimento, que é principalmente na saúde, na educação e no cuidado das nossas vilas e dos nossos bairros. O senhor qualificaria a estrutura que tem ou o senhor vê necessidade de construir mais postos de saúde? Meu velho, tem cacique demais e índio de menos nessa tribo. Eu fiz um programa de fronte, um mega posto do Fragete há poucos dias atrás, e aonde mostrei que às 10h30 da manhã, 10h30, não tinha nenhum paciente aguardando consulta. Está certo? Me explica, o que adiantou aquele mega posto? Como muitos outros que tem aí. E agora a saída política é UPA para onde? Prédio feito com o dinheiro do governo federal. Porque esse dinheiro foi a Dilma que mandou. Temos que dobrar a espinha e reconhecer. Foi a Dilma. Daqui de Pelotas não tem um pila, não. Cadê os clínicos? Cadê os especialistas? O raio-x da UPA já fechou. Está parado, não está funcionando. Então, fazer uma estrutura, uma mega estrutura, apenas para enganar o povo, tu pode ter certeza que aumento de prédio de alvenaria não vai ter. Vai ter sim. É o verdadeiro cuidado com a saúde dos que mais precisam. Dá para conversar melhor com os médicos que têm reclamado tanto da falta de diálogo e reclamam também da própria remuneração em Pelotas? É claro que vamos conversar sobre tudo. Mas eu jamais vou esquecer que eu sou o prefeito do povo. Nunca me faltou diálogo. Na minha época, médicos, enfermeiros, técnicos científicos nunca se queixaram dos salários. Pronto-socorro funcionava, não tinha paciente nos leitos, até das latrinas. Tinha leito hospitalar, tinha especialista, inclusive psiquiatra nos postos médicos. E hoje o que tem? Nós vamos conversar. É claro que vamos conversar, mas em primeiro lugar vamos conversar sobre os deveres, depois sobre os direitos. Porque no nosso país é muito comum se conversar sobre direitos e esquecer os deveres. E nós vamos dialogar, e muito, com os dois lados dessa moeda. Em primeiro lugar, sobre os deveres, depois, sobre os direitos. Reclamo muito da questão do ponto cumprimento. Como é que o senhor vê essa questão do chamado ponto biométrico, doutor? Me responde, isso não é lei? Que eu saiba é lei. O que o pessoal está reclamando não é do ponto. Certo. O pessoal está reclamando que alguns são obrigados, e outros não. Mas me diz uma coisa, qual é a diferença dos funcionários da prefeitura que moram no norte e os que moram no sul? Todos são funcionários. Então a lei tem que ser igual para todos. Então isso já está antecipado, porque eu sei que essa pergunta me será feita em vários outros locais. Qual é o meu posicionamento? É muito claro. Direitos respeitados, lei respeitada. Com base no levantamento do Tribunal de Contas de 2013, nós tínhamos em Pelotas um déficit nas escolas de educação infantil, vamos entrar na questão de educação, de quase 8.000 vagas. Hoje se tem uma série de obras anunciadas e, ao mesmo tempo, uma série de reclamações de que pouco ou quase nada teve impacto na educação infantil. Educação, como vai ser tratado na sua gestão, doutor? Já está bem que o programa está aqui, é o mesmo dos governos passados. O maior número de sala de aula construída na história. Vários CIEPs, horário integral, com 5 refeições diárias. Aula de reforço, lazer, esporte, arte. E junto à segurança pública. Como? O filho do trabalhador vai entrar na escola e ter suas refeições balanceadas, vai ter suas horas de reforço e estará na escola até o final da tarde, sendo livre dos assaltantes, sendo livre dos tráficos em geral.
estaremos preservando a vida e preparando a nossa criança e o nosso jovem para o dia da manhã. Esta é a melhor maneira de fazer segurança pública. Esta é muito melhor do que aquela anunciada no jornal há poucos dias atrás. Depois das eleições, vamos melhorar a segurança em Pelotas. Vamos contratar mais 80 guardas municipais e armas de precisão de excelente pontaria, excelente calibre. Para quê? Para matar os filhos dos pobres, das vilas. E ai dele, ainda por cima, se for negro. Nós não pensamos desse jeito. Nós temos que ter uma polícia? Temos. Bem montada? Temos. Temos que ter uma guarda? Temos. Bem montada? Temos. Mas os nossos guardas municipais não pode ser esquecido que são seres humanos. Que são seres humanos e não para serem usados em propaganda eleitoral, porque o que está escrito na imprensa é uma forma de propaganda eleitoral. Isso é maneira de fazer segurança? Ou é maneira de estimular a matança de crianças e de pobres, das vilas, dos trabalhadores? E se for negro, sai na frente. O senhor criou a Guarda Municipal. O senhor acha que o município tem que ter uma participação maior na questão da segurança, conforme o senhor está colocando? Pode ampliar a atuação da Guarda Municipal na cidade na sua gestão? Não posso te responder. Porque cada um vê sobre uma ótica. Eu tenho que respeitar e valorizar a minha cria. São meus filhos, fui eu que criei a Guarda Municipal. Vou ter todo o meu apoio irrestrito. Agora, não me parece que seja por aí, botando armas e mais policiais, mas por que está fazendo falta, por sinal? Faz falta, senhor, está fazendo falta. Mas será que investir em escola de horário integral, com alimentação correta e não sopa de chuchu? Será que manter a nossa criança dentro da escola o dia inteiro, com prazer de lá estar e aprender, visando um futuro que elas não têm e não terão, não é a melhor forma de segurança? Eu penso desse jeito. Nós estamos 1 minuto e meio para terminar esse bloco. Eu lhe pergunto, e a questão das creches, que hoje é uma grande dificuldade? Na minha época, não é mais creche, é escolinha. Agora é escola de educação infantil. Na minha época foram construídas 30 escolas de educação infantil. A rede municipal foi duplicada em número de alunos e sobraram 3.000 vagas, inclusive a duplicação do Colégio Municipal Pelotense. Os professores que iam para a colônia não queriam ir. Foi dado 50% para quem ia e voltava e 100% para quem ficava. E aí todo mundo queria ir para a colônia. Os professores e os funcionários, do modo geral, foram todos respeitados e valorizados. Quantas escolas este governo, me perdoa, está lá virando matagal no alicerce. No alicerce sendo tomado pelo mato. Nenhum metro, vou dizer, nós fizemos a escola Bernardo Souza. Compraram um prédio velho por milhões de reais aqui no centro. E nas vilas e bairros, nada. E hoje nós temos milhares de crianças fora da sala de aula, porque não foi construído aula para recebê-los, porque educação para o filho de pobre não interessa. Esta é a grande verdade, esta é a grande tristeza, que o povo tem que tomar conhecimento e tem que se conscientizar. Meu Deus do céu, chega de propaganda, chega de tentar enganar a população, mas ainda tem gente que pensa que o povo, porque mora na vila, mora no bairro, no meio do bairro abandonado, não tem consciência, não é capaz de saber o que está acontecendo, mas o povo sabe. E no dia 2, com certeza, vai ter uma resposta muito desagradável na urna de cada um. Estou conversando com o candidato Anselmo Rodrigues da coligação Governaço pelo Povo. Depois do intervalo, outros temas serão abordados aqui na TV Câmara Pelotas. A indústria do tráfico de pessoas produz milhões de vítimas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A sua indiferença é o combustível para que essa situação continue existindo. Denuncie. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha,
Então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Retornando com um programa especial da eleição 2016, estamos conversando nesta primeira edição com o candidato a prefeito pela coligação Governaço pelo Povo, Dr. Anselmo Rodrigues. E eu lhe pergunto, impostos, nós tivemos uma discussão muito grande, IPTU na Câmara, Sanep mudança, atualização da planta venal, que era a questão do IPTU, água com a mudança de consumo para a área construída, e tivemos uma série de mudanças que implicaram, né, diretamente na população. Aí, inclusive, houve a cogitação, tem taxa do lixo, não tem taxa do lixo. No seu governo, como é que isso vai... IPTU, taxa, água, vai ter taxa do lixo, impostos no governo Anselmo Rodrigues, como vai ser tratado? Por amor de Deus, o nosso povo já está proibido de tomar banho, já está proibido de beber água e grande parte proibido de morar. Votei contra tudo. Ao IPTU escorchante, a situação da água, a situação de esgoto que está sendo cobrada, inclusive, de quem não tem esgoto. E não tem nem sequer esgoto tratado. O caninho d'água que passa na frente da casa de cada um, tem muitos que pagam mais pelo caninho que passa do que a água consumida. 18 pau mensal. E se for um condomínio? Com 20, 30, 40, 100, 200, 400 apartamentos. Cada apartamento vai pagar os 18 pila por aquele mesmo caninho. Olha, isso aqui tem um nome. Qual é o nome? É exatamente esse o nome. Mas, afinal de contas, está no jornal. Se não estou enganado, na 0 Hora, uma entrevista que eu vi, que tem gente que vai embora para os Estados Unidos a partir do dia 31 deste ano. Que te vaya bien e nos obligue para sempre. Porque os estragos foram demais. Aqui também nessa casa caiu o projeto de lei para vender o Sanep. Para quem? Para os mesmos daquela história de Brasília. Os mesmos. E também está no jornal que o projeto já está pronto para retornar o ano que vem. A chamada PPP? PPP. Parceria Público-Privada. Sabe o que é? Bonito nome, não é? Sabe o que significa? Privatização. Entregar. Dá o que é teu. Aí te prepara para tu ver o preço da água, do esgoto, do IPTU. Te prepara para o fim. Quando o senhor ouve... Mas aí que eu não concluí. Tá, por favor. Só que tem um detalhe. Os funcionários do Sanep, o povo consumidor, o contribuinte,
não aguenta mais imposto, não aguenta mais ser explorado por governo federal, estadual e o municipal, que está diretamente relacionado com o povo. Mas quando o senhor houve argumentação que o Sanep hoje está inviabilizado se não for concretizada a parceria público-privada e se não arrumarem um financiamento para o lixo. Quando veio para cá, a tal história da água estava embutido que estaria resolvido simultaneamente o problema do lixo. Esta Câmara aqui, antes desse engodo de não poder tomar mais água, de não poder morar mais por causa do IPTU escorchante, foi dito nessa casa por muitos vereadores, inclusive eu, façam a taxa do lixo que eu vou votar a favor. Não veio. Veio outro subterfúgio que usurpou muito mais do bolso do contribuinte. E agora eles vêm com essa conversa. Quando tu quer entregar alguma coisa, principalmente a pública, tu leva ela à falência. E é o que eles estão tentando com o Sanep há muito tempo, porque, entre aspas, eu vou ser obrigado a usar a palavra negociação. Aí você entenda como quiser. Eu preparo para entregar a maior empresa que o povo pelotense já teve. Isto é um escárnio, isto é um absurdo, isto é inaceitável. Ainda mais quando eu vi por dezenas e dezenas de programas, será um governo de cara nova. E agora temos que dar continuidade. Dona Maria, seu Zé, a decisão é tua. Funcionalismo, o senhor falou em negociação. Meu filho, meus dois governos, eu sempre tive com as portas abertas, dialoguei, conversei, nunca me neguei de receber ninguém, sempre recebi a todos e a todos. Não vai ser desta feita que vai ser diferente. O que não vai faltar é o diálogo, mas em primeiro lugar, o respeito e a verdade. Em Pelotas tem cerca de 150 áreas irregulares. Tem cerca de 30 mil habitações esperando o processo de regularização fundiária. Essa questão, como é que o senhor vai tratar da habitação, a questão do déficit habitacional, mas ao mesmo tempo a necessidade de regularização fundiária em tantas áreas do município? O governo, na minha época, criou 16 vilas e bairros. Foram vendidos por R$1, 1 pila, porque eu tinha doado aos pobres e uma vereadora daqui, da época, esbravejou da tribuna que não se podia dar nada, tinha que ser vendido. Mandei o projeto de lei para a Câmara, que foi aprovado, inclusive por ela. 1 conto, 1 pila. 1 pila. 27 mil terrenos, 16 vilas e bairros. Foram entregues mais de 1000 chalés. Foi feita a primeira vez na história a regularização de toda a região do Fragete e adjacências e etc, e etc, e etc. De lá para cá, nada mais. Nada mais. Somente conversa fiada, nenhum lote oferecido, nenhum chalé oferecido, nenhum local de moradia ou de trabalho. Na minha época sobrava. O que houve? A cidade mudou? Não, as pessoas são as mesmas. Os mesmos pobres, os mesmos iludidos, os mesmos enganados, que querem dar continuidade. Mas sabe qual é a continuidade? Vai ser a continuidade do governo do governaço. O senhor fala em governar para as classes menos favorecidas, para o pobre.
E o setor empresarial, como é que o senhor vai dialogar quando fala em desenvolvimento, doutor? Olha aqui, tia. Toda expressão tem exceção. Eu não posso falar em exceção. Eu tenho que falar na maior parte das coisas. Porque toda regra tem exceção. Eu não vou falar na exceção, vou falar na regra. Tu já viu? Eu andei no calçadão sábado passado, às 11 horas da manhã. Me doeu na espinha olhar para dentro das lojas. Não tinha uma pessoa comprando. Uma! Não vi sequer fazendo compras. Se não tem quem compre, não tem quem produza. Se não tem quem compre, não tem quem produza, não tem impostos. Não gera trabalho, não gera emprego. O que eu quero dizer com isso? Temos que aplaudir e respeitar e valorizar todo e qualquer cidadão, macro, médio, mínimo, micro. Nós temos que aplaudir, agradecer e favorecer dentro da lei todo e qualquer cidadão, todo e qualquer empresário de todo e qualquer tamanho, porque são eles que geram emprego. São eles que, na verdade, ajudam a botar comida na mesa do filho do trabalhador. Agora, dizer, o senhor governou para os pobres. Não. Governei 90% para os pobres. E vai ser de novo. Porque os ricos não precisam de mim. Os ricos precisam de mim só uma coisa: que eu não atrapalhe. Mas quem é que fez o calçadão no Laranjal? Centenas de quilômetros de asfalto e tapa-pó asfáltico das vilas que eles abandonaram. E jogaram as traças, está tudo destruído. Assim como as grandes obras que anunciam nos drones, lá de cima. Aqui, drone é aqueles aparelhos aéreos que os Estados Unidos usam para largar míssil atômico no EI e assim por diante, para matar o Estado Islâmico lá, né? Eles usam drones. Qual é o custo dos drones, meu caro? Cidade de cima. Mostrando avenida, não sei o quê, somente automóvel rodando, somente automóvel. Mostra as vilas, moço. Mostre as vilas, mostre as vilas, mostre a saúde, mostre a educação, mostre a segurança pública, mostre a miséria em que você colocou o seu povo. Pior do que isso, todas essas obras, a Praça Coronel Pedro Osório já tiraram o alambrado. Inacabado. Pá! E todas as outras obras, inacabado. Sabe quem vai pagar? Você, o povo humilde e sofrido. Nós vamos tentar dar conclusão a isso? Vamos. Mas na velocidade inversa do que nós vamos cuidar das vilas e dos bairros. Eu tenho 1 minuto e meio para a conclusão, para a sua conclusão, e ainda para um questionamento. Tem os trailers ainda esperam dialogar. Se falou em parques lineares, em construção. Como é que o senhor vê essa questão? Nós estamos morando numa cidade, não se viu falar a cara nova, a continuidade dessa cara nova. Quantas mil bocas hoje não têm o que comer? Eu sou de opinião que tinha que moralizar a situação de trens da cidade. Sou de opinião que tinha que moralizar, tinha que ter um padrão. Sou de opinião. Tinha sim, senhor. Mas não destruir com tudo, não acabar com tudo. É tão fácil acabar com o ganha-pão dos outros quando se pretende viajar pelo mundo depois do dia 31 e esquecer que um dia se nasceu, se viveu e se fez promessas de bem-estar de um povo que tanto confiou. Eu tenho 30 segundos para o senhor dizer por que votar no senhor, no Rafael. Não tem razão mais precisa do que isso, porque o Anselmo e o Rafael são comprovadamente homens do povo, comprovadamente, por alguns tidos, por estúpido. Sabe por quê? Porque fala a verdade. Nós não demos tapinha nas costas, nós dizemos na lata. Por que Anselmo e Rafael? Porque nós vamos fazer um governaço. Muito obrigado pela presença do candidato da coligação Governaço pelo Povo, Anselmo Rodrigues, o vice-candidato a vice-prefeito, Rafael Amaral. O primeiro programa foi hoje. Nós retornaremos no próximo, o seguinte, com a candidata da coligação Mudança Não Pode Parar, Paula Chiu de Mascarenhas. Abraço e até lá.